Boa noite. Boa noite. Mensalão petista, STF concede prisão domiciliar a José Dirceu. E Itália nega pedido de extradição e Henrique Pisolato é solto. Após reeleição de Dilma, hoje o mercado financeiro viveu um dia de calma. A bolsa subiu e o dólar caiu. Tragédia em Ibitinga. Acidente entre caminhão e ônibus mata 11 pessoas, a maioria estudantes. Crise de abastecimento. Nível da represa de Guarapiranga também vem caindo dia após dia. E já é Natal. Pelo menos no comércio. Lojas e shoppings já apostam em decoração para atrair clientes. Mensalão petista. STF autoriza prisão domiciliar para José Dirceu. A decisão é do ministro da Corte e relator do processo, Luiz Roberto Barroso. Com a decisão, Dirceu, que foi condenado a 7 anos e 11 meses de prisão pelo crime de corrupção ativa, poderá cumprir o restante da pena em casa. Segundo o Código Penal, detentos com bom comportamento têm direito de progredir de regime após cumprirem 1/6 da pena. O ex-ministro da Casa Civil, preso no dia 15 de novembro do ano passado, ainda não cumpriu essa parcela. Mas como trabalhou durante quase 1 ano na cadeia e fora dela, teve 142 dias descontados da pena. A cada 3 dias trabalhados, a legislação penal permite descontar 1 dia da condenação. Agora, Dirceu deverá ser chamado pela Vara de Execuções Penais para uma audiência para estabelecer as regras da prisão domiciliar. Depois disso, ele deve ser liberado para cumprir o restante da condenação em casa. Henrique Pisolato, também condenado no processo do mensalão petista, é solto na Itália. Hoje, a justiça italiana negou o pedido de extradição do ex-diretor do Banco do Brasil. O governo brasileiro deve recorrer da decisão. Na Itália, Pisolato responde a um processo por ter entrado no país com um documento falso, mas pode responder em liberdade. Ele fugiu para o país no segundo semestre de 2013 com o passaporte de um irmão que morreu há mais de 30 anos. Em fevereiro deste ano, foi preso ao sair da casa de um sobrinho na cidade de Maranello, no norte da Itália. O governo brasileiro pediu que ele fosse extraditado para cumprir a pena de 12 anos e 7 meses de prisão no caso do mensalão petista. Henrique Pisolato foi condenado por corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. Seus advogados alegaram à justiça italiana que as cadeias no Brasil apresentam condições degradantes que violam o princípio da dignidade humana. O Ministério Público da Itália havia se posicionado de forma favorável à extradição. Hoje, logo após ser solto, ele falou com jornalistas e alegou ser inocente. O áudio é da revista Isto É. Foi um processo injusto, foi um processo mentiroso, injusto. Esconderam as provas. A Polícia Federal, o Instituto Nacional de Criminalística, disse muito claro que eu não tinha nada a ver com aquilo. Preferiram outras opções. Agora, quem fez, que responda. Economia. Após sustos de ontem, mercado respira aliviado, com dólar e bolsa em recuperação. Depois de ultrapassar a barreira dos R$ 2,52 ontem e atingir o maior valor em 9 anos, hoje a moeda americana caiu 1,94% e fechou o dia cotada a R$ 2,47 para a venda. Já o Ibovespa, o principal indicador da Bolsa Paulista, que ontem registrou a maior queda em 6 meses, hoje reverteu as perdas e fechou a terça-feira em forte alta de 3,62%. O mercado financeiro está na expectativa do anúncio do nome do futuro ministro da Fazenda. Em entrevista agora à noite ao Jornal da Band, da TV Bandeirantes, a presidente Dilma Rousseff admitiu a possibilidade da reforma política ser elaborada por meio de um referendo. Inicialmente, Dilma defendia a realização de um plebiscito. No plebiscito, o cidadão se manifesta sobre um assunto antes de uma lei ser constituída, quando há uma consulta popular sobre uma lei que já foi aprovada pelo Congresso Nacional. Isso é um referendo. A proposta da reforma política está engavetada há décadas no Congresso. Dilma afirmou que a mudança é uma exigência do povo, mas o assunto enfrenta resistência no Congresso. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto.
Espero que essa resistência se transforme na impossibilidade, através do Congresso, de se convocar esse plebiscito, que é um golpe. Um golpe pretender consultar a população sobre uma constituinte exclusiva para a reforma política. Plebiscito é uma consulta anterior. Referendo, defendido por Renan Calheiros, presidente do Senado, também é um golpe, porque é um assinte contra o poder legislativo, que tem o direito de legislar, é um atentado contra o Estado Democrático de Direito, que no Brasil respeita a democracia representativa. Além disso, dentro do pacote da tal reforma política, a presidente quer instituir o financiamento único público para a campanha política, numa misturada assim meio esperta com corrupção, querendo deixar claro que a verdadeira causa da corrupção do Brasil é a compra dos partidos políticos, pagando as suas campanhas e fornecendo aos seus caixa 2. Tem nada disso. O assunto do financiamento da campanha já está sendo resolvido pelo Supremo. E é claro que já há 6 votos a favor contra a doação de empresa e não contra a doação do cidadão. O financiamento público exclusivo pretendido por Dilma já existe. O Estado brasileiro pagou R$1 bilhão aos partidos políticos para fornecerem para o seu fundo partidário e também não recebe imposto das empresas de rádio e televisão, que são obrigadas a ceder intervalos comerciais para o horário dito gratuito de propaganda dos partidos na eleição. Tanto no caso de um plebiscito que é anterior a uma constituinte exclusiva e que, portanto, é um chute na canela do Congresso Nacional, quanto no caso do referendo, que diz respeito a desmoralizar o Congresso, porque o Congresso decidiu uma coisa e você submete à sociedade a decisão do Congresso. A presidente está praticando aquilo que ela mesma denunciou quando a Veja publicou que o doleiro disse à Polícia Federal que ela e o Lula sabiam do escândalo da roubalheira da Petrobras, publicação feita um dia antes da eleição. O que a Veja fez, evidentemente, não foi golpe, foi dar uma notícia do que aconteceu. O doleiro falou mesmo, se não falou, ela pode processar a Veja e pedir exceção da verdade. Agora, quanto ao mais, vamos ver se o Congresso reage a esses golpes ou não. Será que o PSDB vai ter peito de sair do muro e se opor mesmo? Vamos ver. Bem, até quinta que vem, até lá. Por 13 votos a 4, o Conselho de Ética da Câmara aprova relatório que recomenda a cassação do mandato do deputado Luiz Argolo, do Solidariedade da Bahia. Ele responde a processo por quebra de decoro parlamentar devido a suposto envolvimento com o doleiro Alberto Youssef, preso em março na Operação Lava Jato da Polícia Federal. As investigações mostram que Luiz Argolo recebeu dinheiro ilícito do doleiro. O parlamentar nega. Agora, o processo de perda de mandato será submetido à análise do plenário da Câmara. Corrupção na Câmara Municipal de São Paulo. Servidor flagrado cobrando propina de comerciante foi indicado pelo vereador Adilson Amadeu, pelo vereador Adilson Amadeu do PTB para integrar a CPI dos alvarás. O caso foi denunciado pelo programa Fantástico da TV Globo. Ricardo Torres é engenheiro civil, funcionário da Secretaria Municipal de Licenciamento. A pedido do vereador Adilson Amadeu, ele foi emprestado pela Prefeitura para trabalhar na CPI dos alvarás, criada na Câmara Municipal, justamente para investigar possíveis irregularidades na concessão de alvarás a bares, restaurantes e casas noturnas em São Paulo. Segundo a reportagem, Torres e Antônio Pedassi, na época assessor do gabinete do vereador Eduardo Tuma, do PSDB, dizem ter encontrado supostas irregularidades no estabelecimento do comerciante e indicam pessoas que cobram entre 13 e 15 mil reais para evitar que o nome do bar seja incluído no relatório da CPI. Pedassi foi exonerado ontem. Uma das pessoas indicadas pelos servidores é Marcos Peçanha, que se identifica como engenheiro. Ele diz que basta dar um presente para o presidente da CPI, o vereador Eduardo Tuma, para encerrar o caso.
Também hoje, Tuma, que negou participação no esquema, pediu para ser investigado pela Corregedoria da Câmara. Hoje, a Câmara dos Vereadores de São Paulo está fechada devido ao feriado prolongado do Dia do Funcionário Público, que é comemorado nesta terça-feira. Os funcionários citados pela reportagem não foram localizados. Tragédia em Ibitinga. Corpos de vítimas de acidente entre um ônibus e uma carreta que deixou 11 mortos são velados. O velório coletivo teve início hoje à tarde no Ginásio Municipal de Borborema, onde as vítimas moravam. Mais de 1.000 pessoas compareceram. A colisão entre o ônibus e a carreta aconteceu no final da noite de ontem, na rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira, em Ibitinga, na região de Bauru, interior do estado. O ônibus estava voltando de uma excursão estudantil em São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista da carreta perdeu o controle da direção, atravessou a pista e bateu de frente com o ônibus. A carreta, que transportava óleo vegetal, pegou fogo. O incêndio foi controlado 2 horas depois pelas equipes do Corpo de Bombeiros. As 11 vítimas fatais são alunos e professores da Escola Estadual Dom Gastão Liberal Pinto, localizada na cidade de Borborema, a cerca de 30 quilômetros do local do acidente. Outras 30 pessoas ficaram feridas. Em entrevista à tarde por telefone, o prefeito de Ibitinga, Florisvaldo Fiorentino, falou sobre o estado de saúde dos feridos. Nós temos 3 pacientes, 2 graves e 1 menos grave que estavam na UTI. Os que tiveram trauma craniano e mais algum outro tipo de trauma já foram encaminhados para a cidade de Bauru. E os demais encontram-se internados aqui na Santa Casa. Nós ficamos no hospital até agora. A comoção é geral, né? Moradores e policiais militares entraram em confronto durante uma reintegração de posse na zona sul de São Paulo. O terreno invadido fica na Avenida Alda, no limite entre a capital paulista e o município de Diadema. Cerca de 400 famílias foram retiradas do terreno. A reintegração começou às 6 horas da manhã. Inconformados, alguns moradores atearam fogo nos barracos. No início da tarde, ainda era possível encontrar focos de incêndio. Pediu uma solução para eles, falaram que não ia ter uma solução, que a solução que tinha aqui era um abrigo de 1 semana, que depois cada um caçava para onde ir, né? Praticamente para a rua, que tem um monte de gente que está aqui porque está precisando, né? Passaram, numerou alguns barracos só. Durante a reintegração de posse, houve confronto entre policiais e moradores. Segundo a Prefeitura, esta é a área de proteção ambiental permanente e desde 2008, cerca de 1.000 famílias vêm sendo retiradas para obras de urbanização. A região também é considerada de alto risco para desabamentos. Segundo a Prefeitura, das famílias que foram retiradas desde 2008, 179 foram encaminhadas para uma moradia definitiva em uma unidade habitacional. 520 têm direito ao auxílio aluguel e as demais receberam indenização. Mas ao longo das desapropriações, muitas famílias voltaram a ocupar a área. Até o início da tarde, ao menos 7 caminhões saíram carregados com o entulho das moradias. Segundo a Prefeitura, as famílias que invadiram a área recentemente poderão se inscrever em programas habitacionais. Com a chegada da tecnologia, muitos pontos de táxi em São Paulo estão deixando de existir. Nos últimos 2 anos, 50 foram fechados. O uso de aplicativos vem mudando a forma como as pessoas pedem táxi na cidade. E de 2012 até agora, 50 pontos de táxi foram fechados na capital. 9 deles desativados só este ano. Segundo a Prefeitura, há vários motivos para a mudança ou também desativação dos pontos de táxi. Algumas solicitações são feitas pelos próprios taxistas, que pedem a unificação dos locais, dependendo da dinâmica do sistema viário. Mas de alguns anos para cá, essa diminuição pode estar relacionada a uma nova forma de solicitar o serviço. São os aplicativos nos celulares que se transformaram num grande aliado dos taxistas. Quando eu estou com pressa, ou estou querendo na chuva, principalmente, querer mais pegar táxi, eu uso o aplicativo. Alex agora não vive sem a ferramenta de trabalho. Assim que o aplicativo no celular chama, é preciso ser rápido. Quem estiver mais próximo da solicitação garante a corrida. A renda aumentou e se acaba gastando menos combustível, né? Antes a gente voltava para o ponto,
sem estar ganhando. E hoje você chega numa região, o aplicativo toca, você pega passageiro, desembarca um, já pega outro. E assim vai o dia inteiro, acaba nem voltando mais para o ponto. Zéias, há 2 anos, também aderiu à tecnologia e conseguiu aumentar o faturamento em 35% neste período. É um serviço que tem muita confiança do cliente e nosso também, porque tem lá o cadastro, os clientes colocam lá seu nome, seu telefone. Isso é uma segurança para nós também, taxistas. Hoje, praticamente, não se pega mais cliente na rua. Arthur é sócio de uma empresa que administra um dos aplicativos para táxis. Em 2 anos, já são 25 mil motoristas cadastrados em todo o Brasil, 40% deles na capital paulista. Os negócios crescem, em média, 20% ao mês. Não querem ficar de fora dessa tecnologia, porque realmente veio para resolver alguns problemas, tanto do lado passageiro quanto do lado taxista. Mas a extinção dos pontos de táxi ainda está longe de acontecer. Se depender de seu Antônio, então, com 35 anos de profissão, ele conquistou uma clientela fiel e se sente à vontade no local de trabalho. Agora o ponto o senhor não abandona? Não, de jeito nenhum, aqui não. Aqui é minha casa, né? Corpo de Bombeiros autoriza que o Allianz Parque, estádio do Palmeiras, opere com lotação máxima. O novo estádio conta com 43.600 lugares. Segundo o Corpo de Bombeiros, um novo evento teste para 30 mil pessoas não será necessário, pois todas as pendências encontradas foram resolvidas durante as 3 vistorias realizadas no local. Apesar da liberação dos bombeiros, a data para a estreia oficial do estádio ainda não foi definida. O Habite-se, autorização definitiva da Prefeitura de São Paulo, ainda não foi emitido. A expectativa é de que o Allianz Parque já possa receber o confronto entre Palmeiras e Atlético Mineiro no próximo dia 8, pelo Campeonato Brasileiro. O estádio deverá receber os shows de Paul McCartney em São Paulo nos dias 25 e 26 de novembro. A crise de abastecimento em São Paulo atinge outros reservatórios. Parte da represa de Guarapiranga vem sendo utilizada para abastecer algumas regiões que dependem do sistema Cantareira. Com isso, o nível da água na Guarapiranga também vem caindo. A represa está agora com 40% da capacidade total. A animação é grande mesmo com a água na canela, mas a paisagem em volta, quanta diferença! Antes a água ia até onde está aquela parte daquele verde lá. A água ia até lá em cima. Então só fez diminuir, né? De acordo com o último levantamento da CETESB, a Guarapiranga opera atualmente com 41% da capacidade. Há um ano, o nível estava em 77%. Além da falta de chuvas, o que agrava o problema é que a água daqui passou a ser bombeada para bairros atendidos pelo sistema Cantareira. E o número de moradores abastecidos pela Guarapiranga subiu de 4 para quase 5 milhões desde fevereiro. De todas as mudanças, nada chama mais a atenção do que este trecho aqui. É que antes da seca, essa faixa de areia ficava totalmente submersa. E agora o que se vê, olha só, é que dá para caminhar por aqui, por este pedaço de terra, um cenário completamente diferente do que antes da estiagem. O que está acontecendo é que está retirando mais água que o normal, né, para poder abastecer outras regiões, né? Então, na verdade, está indo muito rápido. Então, de um dia para o outro, tem diferença de nível de água. Se o destino da Guarapiranga vai seguir os rumos do Cantareira, só as chuvas irão dizer. Para quem conhece a região há mais de 30 anos como seu Geraldo, o avanço da areia sobre essas águas é quase inevitável. Vai chegar uma hora, nós vamos ficar sem água. Inclusive, onde eu moro, eu já estou providenciando fazer um poço artesiano, já, porque está ruim. O mês de outubro vai chegando ao fim com temperaturas até 3 graus acima da média para o período. E até o final dessa semana, o paulistano terá dias quentes e secos. Vamos aos detalhes da previsão para todo o estado de São Paulo com Luciana Magalhães.
menos até quinta-feira o tempo fica firme e quente em São Paulo. Amanhã o sol predomina em todo o estado. À tarde a temperatura sobe rapidamente e o ar fica bastante seco. No centro-oeste, máxima de 32 graus em Presidente Prudente. No centro-norte paulista, máxima de 31 graus em Ribeirão Preto e também em Araraquara. E na faixa leste, máxima amanhã de 29 graus em São José dos Campos. Na Grande São Paulo é preciso tomar cuidado com o sol e evitar exercícios ao ar livre, pois a umidade do ar deve ficar em torno de 30% e o índice de raios ultravioletas estará em um nível extremo. Aqui na capital, tanto amanhã quanto na quinta, sol entre nuvens com máximas de 30 e 31 graus. E na sexta, a nebulosidade aumenta e ocorrem pancadas de chuva a partir da tarde, máxima de 32 graus. Segunda a enfermeira contaminada pelo vírus Ebola da cidade americana de Dallas está curada e deixa o hospital. Amber Joy Vinson, de 29 anos, passou quase 2 semanas no isolamento do Hospital Emory de Atlanta. Ela se contaminou ao cuidar do paciente da Libéria, que morreu no Hospital Presbiteriano de Dallas. Amber agradeceu a dedicação de todos os que cuidaram dela. O médico Craig Spencer, contaminado na África, segue internado em Nova York. A condição dele ainda é séria, mas estável. Na Suíça, 120 voluntários devem receber, a partir desta sexta-feira, uma vacina experimental desenvolvida por um laboratório britânico. Os testes têm um apoio da Organização Mundial da Saúde. Entre os voluntários, há estudantes de medicina. Na África, sobreviventes do Ebola são estigmatizados por moradores que têm medo da doença. Mas os pesquisadores acreditam que os sobreviventes tenham imunidade ao vírus. Muitas pessoas que se curaram agora são voluntárias para trabalhar nas unidades de tratamento. O surto de Ebola já matou 5.000 pessoas no oeste da África, especialmente na Libéria, Serra Leoa e Guiné. A seguir, Papa Francisco diz que a teoria da evolução não contradiz o que prega o catolicismo. Natal em outubro. Comerciantes já decoram lojas e shoppings apostam em enfeites para chamar a atenção dos clientes. Para quem vai prestar vestibular e está interessado em comunicação, a pergunta mais difícil é: em qual faculdade você quer estudar? Nessa eu posso te ajudar. Você quer estudar em uma faculdade com mais de 60 anos de tradição? Deseja aprender tanto na sala de aula quanto em atividades extracurriculares e estágio? E que tal uma localização incrível como a Avenida Paulista? Então, a resposta certa é a Faculdade Casper Libero. São 4 cursos: jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda e rádio, TV e internet. As inscrições para o vestibular já estão abertas. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Nesta terça no Todo Seu, tem Esther Rocha Fuxicando, musical com a banda belga Mind Priority e visão masculina com o artista plástico Cobra e com o cartunista Paulo Caruso. Todo Seu, nesta terça, 10h30 da noite. Hoje é dia de São Judas Tadeu, que os católicos acreditam ser o santo das causas impossíveis. A igreja que leva o nome do santo na zona sul de São Paulo teve uma programação especial. Milhares de pessoas vieram até a igreja de São Judas Tadeu, na zona sul de São Paulo. Um trecho da Avenida Jabaquara foi bloqueado para a realização de 9 missas campais, uma procissão e o show do Padre Zezinho, que encerrou as celebrações. Hoje, os católicos de todo o Brasil comemoram o dia de São Judas Tadeu. De acordo com a tradição, ele é o santo das causas impossíveis. Por isso, muitos vêm todos os anos neste dia para pedir e também para agradecer. Eu vim pedir saúde para minha mãe, né, que está muito doente, saúde para os meus filhos, para o meu filho André, que não vive muito bem, e saúde pelo nosso país, né? Creio muito em São Judas, eu já cansei. Eu fiz uma promessa, meu marido deixou de beber, meu marido deixou de fumar. Eu sou muito devota de São Judas Tadeu, eu pedi uma graça para minha nora, que está com câncer de mama. Então vim buscar essa graça hoje, eu sei que eu vou conseguir.
Papa Francisco afirma que o Big Bang e a teoria da evolução não contradizem a criação de Deus. As declarações aconteceram na Pontifícia Academia de Ciências, onde o Papa Francisco inaugurou o busto do Papa Emérito Bento XVI. Francisco declarou que o Big Bang não contradiz a intervenção criadora, mas a exige. Não contradiz o intervento criador divino, mas o exige. Nas palavras do Papa, a evolução da natureza não é incompatível com a noção de criação, pois exige a criação de seres que evoluem. Francisco ainda criticou a interpretação das pessoas que leem o Gênesis, livro da Bíblia, achando que Deus tenha agido como um mago com uma varinha mágica capaz de criar todas as coisas. Faltam 2 meses para o Natal, mas vários shoppings da cidade já estão enfeitados. Nos locais de confecção desses enfeites, a produção está a todo vapor, já pensando no Natal do ano que vem. A fábrica de enfeites natalinos em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, está em pleno vapor nesta época do ano. Brilhos, panos coloridos e muita correria para atender a 150 shoppings brasileiros e de fora do país. Os 12 meses do ano são assim, pensando em Natal. Mal terminou um, já estão preparando o outro. Então, já tem, na verdade, mais de um mês que nós já estamos fazendo várias reuniões de criação. Da fábrica para os grandes centros comerciais, 2 meses antes do Natal, os shoppings já estão vestidos para a festa. E não é por acaso. Afinal, essa é a primeira melhor data do ano para o comércio. E toda essa decoração é uma ferramenta poderosa para encher os olhos dos clientes. Neste shopping da Zona Sul de São Paulo, por exemplo, o investimento só em decoração foi de R$800 mil. Show de águas, a casa do Papai Noel, com cozinha da Mamãe Noel e aqueles enfeites, lembra, de dar água na boca? O tradicional presépio e a banda do Noel. Difícil não entrar no clima. É o carinho e o amor, né? Acima de tudo. O público corresponde, fotografa, faz vídeos. Eu acho que tá em bom tempo, né? Porque outubro, já daqui a pouco tá aí em dezembro, né? E foi uma surpresa. Quando eu cheguei ali, vi tudo enfeitado, né? Quem gostou mais, a mãe ou os filhos? Eu acho que fui eu. Eles estão um pouco assustados ainda com os bonecos, né? Mas eu gostei muito. Os lojistas desse shopping esperam agradar e aumentar as vendas em 15% este ano. Estão otimistas, porque a Federação do Comércio de São Paulo prevê queda de 2% nas vendas em relação ao Natal do ano passado. De qualquer forma, os lojistas já se inspiraram. Vitrines com temas natalinos e os pais que não resistem aos encantos dos filhos. Tem que sair com um presentinho? Sim, não tem como. Às vezes tem que fugir quando não pode. Sempre, né? Passear e comprar, gastar, faz parte. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Rony Fono todo seu. Boa noite e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, entre na mente do arquiteto Rui Otaki em A Máquina. Assista agora Todo Seu.